quero chamar, então, o professor Ronaldo Miranda Pontes, ele que é doutor em administração, mestre em engenharia de produção, CEO e founder da EduWork CO, e vai falar com a gente sobre gestão orçamentária, potencializando os resultados das empresas. Boa noite, professor Ronaldo, a palavra está contigo. Boa noite, Gabriela, muito obrigado. Eu queria agradecer também à professora Hilda pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho sobre o conhecimento e principalmente sobre a gestão orçamentária. É uma experiência muito gratificante poder compartilhar aquilo que a gente faz no dia a dia. Nós estamos acostumados a implementar gestão orçamentária em várias empresas e também ministramos, né, essa disciplina e temos até livros escritos nessa área. Então, eu não quero me delongar, quero logo compartilhar aqui os meus slides com vocês, para a gente, então, começar a entender um pouquinho como que a gestão orçamentária pode potencializar o resultado da empresa. Primeiro, vamos nos ambientar. O que é orçamento, né? O orçamento nada mais é do que o planejamento financeiro da organização para o próximo período. Então, é uma ferramenta fundamental e importante para a gestão dos negócios. Bom, e aí, não importa o tamanho da empresa, se de pequeno, médio ou grande porte, a palavra planejamento, seja o planejamento estratégico ou o planejamento financeiro, é fundamental. E para isso, as empresas precisam ter profissionais competentes, preparados para a implementação desse planejamento financeiro. Então, nós precisamos capacitar pessoas, porque há no mercado de trabalho uma carência muito grande desse profissional que ele tem que ser capaz de, primeiro, elaborar um orçamento anual, fazer o planejamento financeiro para o próximo período, entendendo quais são a receita projetada, custos e despesas, para que a gente possa, então, avaliar a eficiência econômica e financeira da empresa projetada para o próximo período. Analisar esses números e depois, a partir da aprovação desses números, ter a capacidade e o ferramental de também controlar esses resultados projetados para que a gente alcance os objetivos que nós traçamos ali na estratégia da empresa. Então, não importa o tamanho do empreendimento, todo e qualquer empreendimento necessita de planejamento e controle, e esse planejamento e controle também chegando ao nível operacional, o nível financeiro. Quando a gente fala, então, em planejamento, o que vem na nossa mente? Eu tenho certeza que você, normalmente, quando fala em planejar, fala, é sobre o que eu vou fazer amanhã, é sobre o que eu vou fazer no próximo período. E eu estou para te dizer que nós erramos. Planejamento não é sobre o que eu vou fazer amanhã ou o que eu vou fazer no próximo mês. Planejamento é sobre os resultados que eu vou obter no futuro a partir da decisão que eu tomo agora, que eu tomo hoje. Então, a diferença entre aquilo que a gente imaginava que era planejamento e aquilo que efetivamente Peter Drucker diz que é planejamento, então, é decisão antecipada. Quando eu estou pensando num planejamento financeiro, eu estou decidindo hoje sobre os resultados que eu vou obter no futuro. Então, é decisão antecipada. E a grande pergunta é, você está preparado a tomar uma decisão antecipada que te leve ao seu objetivo, às suas metas, à sua visão de lucratividade? Então, é isso que queremos transmitir para vocês. É isso que queremos compartilhar com vocês. Como alcançamos metas, objetivos e resultados a partir daquilo que decidimos hoje. Bom, então, eu quero partir primeiro do planejamento empresarial. Bom, professor,
O senhor vai falar de orçamento ou de planejamento? Eu vou falar de planejamento empresarial, que é algo muito maior do que simplesmente o planejamento estratégico e simplesmente o planejamento financeiro. Quando a gente fala em planejamento empresarial, eu estou falando sobre a interligação de 3 instrumentos fundamentais para o sucesso da empresa, que é o planejamento estratégico, desdobrado no orçamento anual e que ele tem que ser controlado. A interligação estratégica desses 3 instrumentos é que consegue nos levar ao atingimento dos nossos objetivos e das nossas metas. Então, o planejamento empresarial começa com a ferramenta de planejamento estratégico. Mas o planejamento estratégico sozinho não garante o sucesso. O sucesso, ele vem do planejamento estratégico, desdobrado e quantificado em cada ação estratégica no orçamento anual. E a partir disso, aí sim, da execução desse orçamento, o acompanhamento sistemático, mês a mês, para que a gente possa, então, alcançar os nossos objetivos. Eu queria compartilhar com vocês, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer desse planejamento empresarial, desse todo, da interligação e fundamentalmente, da gente conseguir alinhar estrategicamente esses 3 instrumentos. Eu quero compartilhar com vocês uma figura de Kaplan, que para mim essa figura, ela retrata aquilo que eu posso dizer que é o alinhamento estratégico que a gente precisa ter para que a gente possa ter o sucesso na implementação do orçamento. Então, note aqui em cima dessa figura. Aqui em cima, então, eu tenho a estratégia. Quando eu falo em estratégia, o que você está definindo ali? Quem eu sou, aonde estou, de onde eu vim e para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, quais são os meus objetivos de médio e longo prazo. Então, quando você prepara e trabalha um planejamento estratégico, você então desdobra toda essa estratégia utilizando as ferramentas da estratégia, como uma matriz SWOT, utilizando a ferramenta do Balance Scorecard. E a partir daí, o que você desenha na estratégia? Você desenha metas desafiadoras, planos para 3 a 5 anos, desdobrado em planos de ação estratégica. Então, quem é que faz isso na empresa? Normalmente, o comitê de planejamento estratégico é quem vai definir para onde nós queremos ir, em quanto tempo nós queremos chegar lá, em quanto tempo nós vamos desenhar as estratégias para que alcancemos os nossos objetivos e as nossas metas. Então, esse comitê, ele é o responsável para delinear e demonstrar de onde nós estamos e aonde queremos chegar. E quais serão essas estratégias que nós vamos desenvolver. Até aí, tudo bem. É uma disciplina, inclusive, do nosso MBA, que é a disciplina de planejamento estratégico. Mas o planejamento estratégico sozinho, aquilo que eu falei, não vai nos entregar o resultado. Então, agora eu preciso pegar todos esses planos de ação estratégica desenhada e venho aqui e quantifico os valores necessários para a execução dessa estratégia, ou seja, garantir que aquela decisão tomada lá no planejamento estratégico tenha condição de se tornar realidade. Porque sem recurso, eu não consigo implementar a estratégia. Então, agora, quando eu venho para trabalhar a segunda ferramenta do planejamento empresarial, que é o orçamento, entra a figura, então, da controladoria. A controladoria, então, da empresa, o que ela vai fazer para determinar o orçamento? Ela vai projetar a receita a partir do cenário desenhado para o próximo ano, vai projetar os custos e despesas. Além disso tudo, que aí a gente está falando a partir da operacionalização da empresa, do volume de mix de venda de produtos, ela vai desenhar esse orçamento. Mas, muito além disso,
qual que é a preocupação que tem que ter agora nessa passagem da estratégia para o orçamento? A preocupação que nós precisamos ter é que a controladoria efetivamente contemple no orçamento anual todas as verbas necessárias para a execução das ações estratégicas desenhadas. Então, se você definiu lá como uma ação estratégica, uma campanha publicitária específica para um produto específico que vai ser lançado, nós estamos falando de uma verba carimbada para uma ação estratégica. Então, eu preciso que no meu orçamento, além das verbas de marketing que todo ano eu coloco, eu tenho que acrescentar essa verba específica para esse plano de ação estratégica, para que eu possa garantir esse alinhamento estratégico. Muito bem. Coloquei no meu orçamento todos os recursos necessários, tanto para execução operacional, receita, custo e despesa, quanto verbas específicas para as ações estratégicas. Feito isso, então, eu espero que esse planejamento financeiro, conhecido como orçamento, seja aprovado pelo comitê gestor da empresa, né? E aí, uma vez aprovado, qual é a próxima etapa? Execução orçamentária, ou seja, os recursos vão sendo liberados para que a operação ocorra. Então, recurso liberado, input de recursos, projetos e planos de ação vão sendo realizados, e do outro lado da figura, Kaplan, então, mostra, vai sair o quê? Resultados. Então, agora, observe o que está acontecendo nessa figura. Nós partimos da estratégia e viemos descendo até chegar na execução orçamentária. Agora, a partir do resultado, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fechar o circuito, vamos de baixo para cima agora. Vamos fazer um feedback estratégico através de reuniões gerenciais e prestação de contas. Então, primeira etapa, orçado versus realizado. Quando eu cruzar o orçado versus realizado aqui, eu vou analisar tanto a execução operacional, se eu estou atingindo os objetivos, volume de venda, rentabilidade e margens, e também eu vou cruzar a ação estratégica desenhada com a execução dessa ação estratégica, para ver se eu estou atingindo os objetivos estratégicos para essa ação. Então, eu começo agora de baixo para cima, fazendo toda essa avaliação, e quando eu faço essa avaliação do atingimento dos objetivos estratégicos, isso pode me levar a reposicionar a empresa estrategicamente no mercado. Então, olha só o que Kaplan diz a partir dessa figura, o que ele diz, então, sobre o orçamento. Então, ele descreve o orçamento da seguinte forma, que se a gente efetivamente administrar o orçamento desta forma apresentada nessa figura, ele deixa de ser exercido mecanicamente, concentrado em números financeiros de curto prazo, né, que é normalmente orçamento anual, curto prazo, e se transforma numa ferramenta gerencial que converge a atenção e os recursos para projetos estratégicos críticos. Segundo Kaplan, o sistema gerencial estratégico de loop duplo fornece as bases para a conversão da estratégia em processo contínuo. Então, o que eu quero ressaltar aqui e o que a gente normalmente diz nas empresas quando vamos implementar processo de orçamento e quando a gente também, em sala de aula, compartilha com o aluno as experiências vividas nos vários clientes que nós já implementamos o processo orçamentário. É exatamente a importância desse alinhamento estratégico dos três instrumentos. Quer ter sucesso na implementação da estratégia? Então, alinhe esses três instrumentos desta forma como o Kaplan diz. Então, isto é
isso garante para nós a eficiência e eficácia na implementação do processo de orçamento. Bom, então, o que vem a ser o orçamento? Se a gente pensar a evolução do processo orçamentário, se a gente entender ou procurar entender o que é orçamento ou para que existe orçamento, a gente vai voltar aí, a primeira empresa a implementar orçamento no mundo foi a DuPont em 1919. Então, se você perguntar para mim, para que servia naquela época o orçamento? Então, o orçamento ele era principalmente para o controle das operações da empresa. Antes de 1919, a coisa era muito arcaica e primária, muito pela observação pessoal do gestor. A partir da evolução do pensamento aí do orçamento, nós começamos, então, a medir desempenho das empresas. E, normalmente, a gente faz isso até hoje, que é simplesmente fazendo uma comparação do atual com o passado. É legal? É. Fazer a comparação do atual com o passado, você vê, olha, crescemos 20%, aumentamos a nossa margem 10% em relação ao período anterior. Não tem nada de errado fazer esse tipo de comparação. Não tem. Você consegue fazer uma leitura de onde você saiu e aonde você está. Legal. Mas essa não é a melhor forma da gente avaliar o desempenho operacional. Por quê? Porque quando eu comparo o atual com o passado, eu estou comparando momentos e cenários totalmente diferentes. Ou seja, o ambiente interno e externo da organização não são os mesmos nesses períodos que nós estamos comparando. Então, a pergunta que eu deixo aqui é: qual seria, então, a melhor forma de avaliar o desempenho de uma empresa? O que você acha? Aonde você acha que eu estou querendo chegar com essa pergunta? Aonde eu quero chegar é o seguinte: a melhor forma de avaliar o desempenho de uma empresa é através do orçamento. Por quê, professor? Por quê? Então, vamos lá. Porque quando eu preparo o orçamento, quando eu faço o planejamento empresarial e quando eu faço o planejamento financeiro conhecido como orçamento, o que eu estou fazendo? Eu vou construir o cenário do próximo ano, vou estimar receita, custo e despesa, então eu fazer a comparação entre o orçado e o realizado, você, então, consegue ter, então, uma avaliação melhor, porque eu consigo ver se eu estou atingindo os meus objetivos. Então, a melhor forma da gente avaliar o desempenho organizacional, o desempenho da empresa e principalmente a forma financeira, e aí, inclusive, como eu mostrei na figura do Kaplan, inclusive o atingimento dos objetivos estratégicos, é o orçamento. Porque eu estarei comparando aquilo que eu planejei para o próximo período com aquilo que eu estou realizando. E quando a gente fala no controle orçamentário, eu estou falando em a gente avaliar mês a mês. Finalizei janeiro, vou comparar, então, orçado versus realizado de janeiro, olhando as variações, olhando o quanto faltou para eu atingir o meu objetivo e vendo o que eu posso corrigir para fevereiro, março e assim por diante. Que é o famoso forecast, que as empresas fazem, né, bimestralmente ou trimestralmente, para ajustar esse orçamento para o atingimento e a entrega dos resultados. Então, eu gosto de apresentar o orçamento, né, de uma forma bem prática, da seguinte forma, do jeito que está no slide. Que o orçamento, então, é a expressão quantitativa dos planos da empresa. A expressão quantitativa. É onde que eu transformo em números aquilo que estava só em palavras, né, em ideias, em metas. Então, ele resume os objetivos, metas e estratégias de todos os centros de responsabilidade, de todas as filiais, departamentos, gerências.
é a manifestação formal do planejamento das atividades da empresa como um todo. Então, por causa disso tudo que eu estou colocando para vocês, a gente pode sim afirmar que o orçamento ele é um instrumento de comparação dos desempenhos ocorridos com os desempenhos esperados. Este é o instrumento que pode garantir, se bem aplicado, se bem preparado e implementado o processo orçamentário, garantir o sucesso e o atingimento das metas. Bom, e aí você me pergunta, qual o passo a passo? Quais seriam, então, as etapas para a implementação do orçamento? Então, o primeiro passo seria a preparação da base orçamentária. Quando eu digo aqui em preparação da base orçamentária, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu preciso, então, identificar da empresa qual que é o seu organograma, quantos departamentos, centros de custo tem dentro desse organograma. Outra questão da base orçamentária é o plano de contas. Então, eu vou levantar quais são as contas de receita, custos, despesas, investimentos, contas de bens, direitos e obrigações da empresa. Todo o plano de contas completo da contabilidade. Porque a partir disso, eu vou então partir para coletar os dados de cada departamento. O que cada departamento, por exemplo, o departamento comercial, o que ele estima de mix de produto que vai ser vendido no próximo período, né? E qual o volume, qual a receita que isso vai gerar. E qual o custo? Aí eu vou para a produção. Qual o custo para executar todas essas atividades, seja produtos ou serviços? Vejo toda a minha estrutura, departamento por departamento, orçando ali os seus gastos ou as suas receitas, os seus custos. Bom, então coleta os dados. A partir dessa coleta dos dados, então eu vou observar o seguinte, receita, custo, despesas. Eu consigo, então, estimar qual será o resultado. E vou comparar isso com as minhas metas preliminares. A partir dessa comparação com as metas preliminares, então, normalmente, vem uma grande etapa que é a negociação do orçamento. Porque, normalmente, cada departamento procura orçar valores que dê a ele tranquilidade na execução orçamentária. E nem sempre nós teremos recursos necessários para todos os projetos que eles gostariam, ou todo o aumento de gasto que eles gostariam. Então, normalmente, vem essa etapa da negociação do orçamento. Então, claro, vamos ter que ajustar, olha, reduz aqui, aumenta ali e tal. Normal. A partir da negociação, a gente, então, consolida o orçamento e leva para aprovação do Conselho de Administração. E uma vez o Conselho de Administração aprovando o orçamento, a gente entra, então, na etapa do acompanhamento e o controle sistemático desse processo orçamentário. Então, essas são etapas que nós precisamos trilhar para que a gente consiga ter o sucesso na implementação do processo orçamentário. Bom, e agora eu quero apresentar para vocês, e ao final desse slide, inclusive, quero fazer uma pergunta, ou vou até antecipar, né, a pergunta no final desse slide, que normalmente todos os alunos e normalmente toda empresa, quando a gente vai trabalhar o processo orçamentário e apresenta os tipos de orçamento, é a pergunta recorrente. Mas, vem comigo. Então, vamos lá. Eu já disse para vocês, hoje mais cedo aqui, que a primeira empresa a preparar um planejamento financeiro foi a Dupont em 1919. O que ela fez? O que ela fez foi o que a gente chama de orçamento empresarial ou orçamento estático, que é a forma mais simples de preparar um orçamento. Então, é a projeção dos recursos baseado na estrutura organizacional, aquilo que eu falei, né, do organograma, e acompanhado, né, os gastos
pelo departamento, acompanhamento a partir da execução orçamentária. Gente, agora pensa comigo. Nós estamos falando de 1919. A minha pergunta para você é o seguinte: tinha computador em 1919 para fazer orçamento de uma média ou de uma grande empresa? O que vocês acham? Você acha que tinha? Já estou vendo aí no chat o pessoal respondendo. Claro que não. É lógico que não. Né? Não tinha. Como é que era feito isso? Na unha, na caneta, né? No papel. Mas pensa comigo, 1919, Dupont prepara um planejamento financeiro para a empresa, implementa aquilo e, ao final daquele ano, entrega um resultado bem próximo daquilo que ela planejou. Sucesso total, ferramenta fantástica, top. Então, a partir daí, várias empresas começaram a adotar essa ferramenta de planejamento financeiro e difundir, então, a ferramenta. Com o passar do tempo, né, 1919, 20, 30, já temos aí 10 anos de processo orçamentário, as empresas falaram assim, bom, vamos fazer um orçamento mais prático. E aí criaram o que a gente chama de orçamento rolling ou orçamento contínuo. O orçamento rolling ou contínuo é o seguinte, prepara-se um orçamento para 12 meses, executa o janeiro, faz o controle do janeiro, orçado versus realizado, e já planeja o janeiro do próximo ano. Executou fevereiro, já planeja fevereiro do próximo ano, e assim por diante. Desta forma, usando o orçamento rolling ou contínuo, quando chegar lá em novembro, praticamente o orçamento do próximo ano está pronto. É só fazer um ajuste ali e teremos como já estar com o orçamento pronto. Então, 1920, 30, 1940. Quando a gente chega em 1940, 50, essa grande ferramenta do orçamento começou a trazer alguns transtornos. Por quê? Os gestores aprenderam a mecânica do processo orçamentário. E eles viram que aquilo que eles conseguiriam aprovar e colocar no orçamento, eles garantiam aquele poder sobre aquela verba no próximo ano. Então, o que eles começaram a fazer? Todos os gestores começaram a pegar o que eu gastei no ano anterior, meter uma inflação mais uma gordurinha e tentar aprovar aquilo como orçamento do departamento para o próximo ano. Todos os departamentos fazendo isso, logo, né, gerou uma perda de eficiência muito grande. Então, em 1960, aparece o OBZ, Orçamento Base Zero, de onde a gente parte da seguinte premissa. O gestor, esqueça o que você gastou no ano passado. O que você gastou no ano passado não é referência para o próximo ano. Vamos partir do zero. Vamos repensar da estaca zero. Apresente para mim, por departamento agora, os gastos por pacotes de decisão. E esses pacotes de decisão terão que ser empilhados por ordem de prioridade. Do mais prioritário para a empresa ao menos prioritário. E aí, há um comitê que vai avaliar, de acordo com as prioridades, o que vai compor o orçamento do próximo ano e o que não vai compor. E aí, tem rodadas de negociação para que se possa, cada gestor, cada departamento, possa apresentar os seus pacotes de decisão, tentando convencer esse comitê de que aquele pacote do departamento dele deve fazer parte do orçamento do próximo ano. Então, foi uma forma de tentar evitar a famosa gordurinha. 1970, então, nós entramos aí com orçamento flexível ou orçamento ajustado. Então, no orçamento flexível ajustado, nós começamos a preparar orçamento para vários níveis de atividade. Começamos a preparar orçamento para R$1 milhão, um orçamento para R$1,5 milhão, um orçamento para R$2 milhões. E o ano começa com um orçamento rodando de R$1 milhão. Se a receita ultrapassar R$1 milhão e atingir R$1,5 milhão, um segundo orçamento passa a vigorar, liberando verbas a mais para os departamentos.
Então, é um orçamento que vai se ajustando de acordo com a geração da receita, ou de acordo com a geração da atividade. Bom, 1980 aparece, então, o orçamento baseado em atividade. O orçamento baseado em atividade, ele vem na esteira do custeio baseado em atividade, criado por Kaplan e Cooper. Então, agora, aqui também entra a filosofia da gente analisar os gastos dos departamentos por atividade. É mais uma forma de repensar os gastos da empresa por departamento. 1990 aparece, talvez, o que é hoje o tipo de orçamento mais badalado, que é conhecido como o orçamento matricial. O orçamento matricial, ele aparece em 1990 e a primeira empresa a adotar o orçamento matricial foi a Ambev. Na realidade, nessa época, o que ela fez foi o que a gente chama de GMD, Gerenciamento Matricial de Despesa, e no primeiro ano em que ela aplicou o gerenciamento matricial de despesa, ela conseguiu reduzir os gastos fixos em relação ao ano anterior de 152 milhões de reais. Então, por causa disso, o orçamento matricial passou a ser uma das ferramentas de orçamento mais badalada pelas médias e grandes empresas, mais adotadas. E, já na virada do século aí, aparece o Beyond Budgeting. O Beyond Budgeting aparece aí na história do processo orçamentário a partir de críticas que o Jeremy Hope e o Rob Fraser, que são um consultor e um contador em Londres, eles começaram a tecer várias críticas ao processo tradicional orçamentário. E aí eles perguntaram se não teria uma forma mais prática, mais ágil de se fazer um planejamento financeiro. E aí eles criaram não um tipo de orçamento. Eles foram muito além disso e hoje o Beyond Budgeting ele é tido como um modelo de gestão empresarial. Então, vale a pena, inclusive, se você quer entender um pouquinho mais sobre o Beyond Budgeting, anota aí. Anota aí. Depois eu posso até deixar aqui para vocês até o link. Leiam o livro A Regra é Não Ter Regra, o modelo Netflix. Ali conta um pouquinho do que é o modelo de gestão Beyond Budgeting. É um modelo de gestão não recomendado para empresas tradicionais hierarquizadas, mas principalmente para as startups. É um modelo muito apropriado para as startups. Mas isso são questões importantíssimas que nós tratamos no processo orçamentário, que a gente precisa entender todos os tipos de orçamento para que a gente possa, na implementação do processo orçamentário, entender a melhor forma de fazer. E agora, já vou aqui finalizando, porque meu tempo vai esgotar, eu teria até mais slides, queria até conversar um pouquinho mais, mas eu não posso extrapolar muito tempo. Eu gostaria só que você entendesse o seguinte, qual era a pergunta que eu falei, que normalmente os gestores, quando a gente chega para implementar processo orçamentário, e os alunos na sala de aula perguntam, depois que ele entende todos os tipos e modelos orçamentários, a pergunta recorrente é a seguinte: professor Ronaldo, qual é o modelo que eu devo adotar na minha empresa? Qual o melhor modelo? E aí, a minha resposta clássica é: nenhum deles, meu filho, nenhum deles. Mas como assim? Se você me apresenta todos os tipos e depois, na hora em que eu quero adotar um modelo orçamentário para a minha empresa, você diz que nenhum deles? Sim, nenhum deles. Se você observou na minha série histórica, em cada momento aqui dessa evolução histórica, teve um motivo para aparecer um tipo de orçamento. Uma evolução da ferramenta orçamentária. E a implementação do processo orçamentário, para termos sucesso, nós não podemos pegar um modelo aqui e engessar a empresa a partir desse modelo. Então, só para finalizar, eu vou usar uma figura de linguagem. Como que se implementa um processo orçamentário? Da mesma forma que se faz um terno em alfaiate. É sob medida. Eu preciso avaliar a cultura organizacional
Eu preciso avaliar o nível de informações, detalhamentos, plano de conta, a hierarquização da empresa. Tudo isso eu preciso avaliar para que a gente possa desenhar a melhor forma e o melhor processo orçamentário para cada empresa naquele determinado momento e maturidade que a empresa está naquele momento, naquele dado instante. Então, eu quero te desafiar. Quer aprender a fazer processo orçamentário? Quer aprender? Deixa eu interromper aqui para ficar grande aqui para vocês. Quer aprender a implementar um processo orçamentário de forma adequada, com sucesso, que efetivamente entregue valor à empresa? Venha para a sala de aula. E você vai sair daqui aprendendo, entendendo todo o processo orçamentário, porque trabalhamos na sala de aula orçamento de indústria, de comércio e de serviço, na prática, fazendo, entendendo as diferenças, trocando informações e conhecimentos sobre experiências vividas, e aí você sai daqui capacitado para não somente preparar um bom modelo e um processo orçamentário, controlando e entregando resultado, mas você sai daqui com uma bagagem de conhecimento muito além de simplesmente o orçamento. E sobre bagagem de conhecimento, eu queria finalizar agora dizendo o seguinte: duas coisas importantes da bagagem de conhecimento. Primeiro, não ocupa espaço. Quanto mais você aprende, sua cabeça não cresce por causa disso. Então, não ocupa espaço. E a segunda coisa importante da bagagem de conhecimento, não pesa na bagagem. Não é porque você está aprendendo mais que você vai ficando curvado porque está pesando. Não, não pesa e nem ocupa espaço. Então, gente, eu queria agradecer a paciência de vocês e dizer que para mim foi um grande prazer compartilhar.